Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Sou o professor Tenafly, aqui da Widen, Unifavip, né? Caruaru. E a gente vai dar início ao nosso evento aqui, um evento nacional. Era legal no chat aqui vocês colocarem a IR de vocês, porque acho que tem gente aí de Fortaleza, Salvador, e também aí de Minas, né? Professor Coutinho. Hoje na mesa da gente aqui, na discussão, a gente vai ter o professor Tiago, do Unifanol, o professor Coutinho, né, do IBMEC Minas, e eu aqui em Caruaru. Então, pedir aqui para os nossos convidados se apresentarem aí, o Coutinho e o Tiago. Sejam bem-vindos a todos e vamos debater aí empreendedorismo nesse momento, né, que estamos vivendo. Olá, Tena. Tudo bom? Olá, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim, professor. Maravilha. Então, eu quero me apresentar aqui, antes de tudo. Quero agradecer aos colegas, né, por estarem presentes aqui neste momento, um debate importantíssimo, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista prático, né, das nossas atividades. Eu acho que o primeiro passo que nós damos aqui, junto com todos os nossos alunos e convidados que estão chegando aí para esse nosso momento, é de que a gente já começa a tirar aquela máxima de que a teoria é uma coisa, na prática é outra. E quando a gente está próximo da prática, quando a gente vivencia essa prática, não tem como a gente dar uma teoria diferente dessa. Afinal de contas, a gente está aqui para resumir esses espaços ou reduzir esses espaços para alinhar cada vez mais as propostas que nós temos com os nossos alunos dentro dos nossos processos metodológicos também e, ao mesmo tempo, gerar benefício e valor para o mercado. De maneira geral, então, eu sou o professor Tiago Duque, eu coordeno o SEI da Unifanor Widen aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, que porventura é bastante afetado neste momento pela Covid-19. E a gente desenvolve aqui alguns trabalhos, como muitos de vocês já fazem parte, são nossos convidados especiais, das empresas juniores, né, das startups que estão nas incubadoras, dos projetos de capacitação. Então, a gente quer convidar todos, mesmo que hoje, cada um em suas casas, fazendo aula remota, mas continuem com a gente fazendo essa formação. Vamos abrir aqui esse espaço também para o professor Coutinho se apresentar. E já a gente retoma então a fala. Professor Coutinho. Olá, pessoal de todo o Brasil. Um grande abraço ao Tenafly, a quem parabenizo pela iniciativa. Deixo aí também meu abraço ao Tiago. A gente já, né, nós três já nos falamos inúmeras vezes, mas é a primeira vez que participamos juntos de um evento, que para mim é um prazer e uma honra muito grande. Espero contribuir aí com as discussões, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre ambiente empreendedor e o que esperar do comportamento empreendedor aí em tempos de Covid e principalmente no pós-Covid, né? Eu aqui especificamente, vou trazer uma perspectiva mais financeira, que é a minha área. Eu sou professor de finanças do IBMEC, né? E também coordeno o curso de administração, da graduação em administração aqui no IBMEC Belo Horizonte. Também sou coordenador do Centro de Empreendedorismo e Inovação aqui em Belo Horizonte. É um prazer falar com todos vocês e daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais. Forte abraço. Beleza, gente. Então vamos fazer uma provocação aqui, trazer um material em vídeo aqui, ou em slide, para poder situar o nosso público. E eu vou pedir aí, tanto o Coutinho como o Tiago, de ficar aí olhando quem está entrando, porque tem que autorizar. Acaba de chegar mais um aí, tá? Só é dar admitir, tá bom? Tá bom, pode Eu vou deixar. fechar minha câmera pela conectividade, tá bom? Vamos lá, Combinado. vamos junto. Então, bem-vindos todos aí. Nós vamos, como os professores já colocaram aí, nós vamos trabalhar sobre esse perfil empreendedor, né? Pós-crise. A gente está preocupado já com o que vem na frente. Então, para sacudir a mente aí da gente, eu vou fazer algumas provocações aqui
E os professores aí na sequência, o Tiago e depois o Coutinho, vai também fazer explanações. E aí depois a gente vai abrir para um debate dessas novas ideias em novo contexto, né? Nós estamos num novo contexto. E aí eu queria trazer um primeiro pensamento aqui do livro Receita Previsível, porque é interessante entender o que a biografia falava antes do momento que nós estamos vivendo e como absorver dessa biografia para dar o próximo passo, que é a ponte que vai nos conectar desse momento que nós estamos vivendo e esse que nós esperamos que chegue o mais breve possível. Então, buscar a simplicidade na ideia, para mim, ainda continua a base. É o primeiro aprendizado, né? Vale a pena começar, mesmo que de forma simples. Então, a gente sempre encoraja nossos alunos que validem suas ideias, que não tenha medo de começar, mesmo que de forma simples. Por quê? Nós vamos cometer erros, isso é normal. Até aqui, nós estamos fazendo essa iniciativa, mas estamos tentando aprender para melhorar na próxima. E aí, um processo errado sempre vai ser, gente, melhor do que nenhum processo. Então, encorajar a iniciativa. Porque a gente recebeu alguns dados interessantes de quem é que está perdendo nesse processo de pandemia, né? Quais são os setores que estão sendo mais afetados? Isso aí, algumas coisas são óbvias, né? O turismo, a aviação e os cruzeiros. A questão também do automobilismo, a gente vê que as empresas estão com a produção alta, mas não estão conseguindo, como é que se diz? Não estão conseguindo gerar valor, não estão conseguindo vender. Construção, estão paradas. Manufaturas também. A gente fala também do consumo, que as pessoas deixaram um pouco de consumir, porque como é que eu vou investir em aparência se eu não posso nem sair de casa, né? Finanças e alguns pontos de finanças e serviço, o Coutinho está aí para ajudar. A questão da educação também já vai ficando amarelo, mas sofre impacto sério. A questão do gás, do óleo, nem precisa falar. O óleo, se for o petróleo americano, está lá embaixo. Vocês viram que essa semana deu negativo o valor do barril do petróleo do tipo americano. E aí, quem é que está começando a ser a questão dos vencedores nessa história? A agricultura, né? Vai começando, que alimento precisa ter, né? Todo mundo precisa se alimentar. A questão do e-commerce, as empresas que não eram, estão precisando ser digital agora para conseguir vender. As questões de solução em tecnologia. A gente tem a questão dos cuidados, né, das pessoas, comidas processadas e cuidados médicos. Então, acho que nunca a medicina foi um valor tão importante como segurança e saúde, né? E aí a gente tem uns dados aqui do cartão Elo do mês passado que dá uma margem do uso, né, para a gente começar a entender o que está acontecendo no nosso mercado. A gente vê aqui que farmácia deu um boom muito grande no início de março, logo começou, né, os processos de distanciamento social. A questão também do supermercado, o pessoal foi ao supermercado desesperadamente comprar coisas e depois deu uma melhorada, depois voltou a crescer de novo. Mas os demais setores começaram a cair muito, né? Postos de gasolina, construção, bar e restaurante, loja de departamento, turismo nem se fala, estacionamentos, né? O pessoal que tinha ponto de estacionamento. Então a gente vai vendo que há um cenário que se desenha, né? Por causa do isolamento social. Mas há a ideia de que quando passar esse momento, nós vamos ter recuperações do setor. Como vai ser esse novo normal pós o Covid, é que é a discussão que nós vamos trabalhar hoje aqui junto, né, com o professor Eduardo Coutinho e o Tiago. Então a gente viu que o supermercado vem alta, mas ele vai voltar à normalidade. Isso aí a gente já está falando mais para o final do ano, né? Turismo também vai se recuperar. A questão de eventos que estão parados só em lives. Está sendo uma experiência interessante, né? Mas a gente espera que isso passe. Então, o que a gente pensa assim do modelo para começar a ser empreendedor nesse pós-crise? Existe esse gráfico aqui, que é do Bill Gross. Bill Gross foi o cara que conseguiu resolver o problema de grana da Google. A Google, no começo, não tinha fonte de receita. E esse cara foi que deu os primeiros passos para, na época só tinha ainda o navegador, virar, né, a potência que é hoje. Qual é os passos? Primeiramente, será que nossa ideia empreendedora, né, ela está no tempo certo? Será que as pessoas conseguem entender minha ideia? Quanto tempo eu consigo, da minha ideia, a jogar isso no mercado? Sabe? Isso é um ponto bem interessante. E conclusão, assim, uma pessoa que usou a minha ideia, está usando meu produto, quanto tempo ela atinge o resultado esperado, né? Os diferenciais. Então, o tempo da ideia
do seu uso e entrega, para a BioGrows é a coisa mais importante de um empreendimento. Depois, ele fala de uma coisa bem interessante. Ter equipe. Sem equipe, sem processo de execução, essa minha ideia não vai adiante. E, por fim, aqui no meio, a questão do propósito. Qual é o propósito da minha ideia? Né? Que propósito é esse? Porque se a ideia não tem propósito, e agora mais, que a gente vê nessa discussão do Covid, as empresas estão fazendo propaganda, eu sou da área de comunicação e de gestão, falando do seu, o que é que estão fazendo, né? O que é que estão doando, uma coisa que se chama de gift first, primeiro presentei para depois vender. A ideia é que como a imagem da sua empresa vai passar por esse processo, como você vai ser reconhecido, né? E o modelo de negócio. E não menos importante, claro, que você tem que ter a sustentação financeira. Então, para eles, esses 5 pilares definem os processos. E aí eu queria, já que a gente está falando do perfil empreendedor, já que falar sobre os 5 pilares de BioGrows sobre empreender. Como é que era esperado que o profissional, né, e esse perfil profissional tivesse acontecido de fato em 2020? As expectativas do Fórum Mundial era que a primeira competência seria a solução de problemas complexos. Mas só que eu vejo que isso ainda é um ponto. Eu acho que isso não mudou. Pensamento crítico, né? A capacidade da pessoa falar claro, conseguir identificar o problema e definir soluções. Criatividade, se você vê que criatividade era um ponto que tinha 10, né, em 2015, nesse Fórum Mundial, 5 anos depois a criatividade sobe para terceiro ponto. Porque, honestamente, de todos os recursos que a empresa pode ter, um dos poucos que é infinito é a criatividade, né? Porque eu posso ter limitações de recursos materiais, recursos de pessoais, grana sempre vou ter, mas a criatividade é um fator que posso, de forma ilimitada, equacionar e organizar todos os demais recursos da empresa. Gestão de pessoas, eu preciso ter essa capacidade de gerir as pessoas, fazer com que elas produzam juntas. A questão do relacionamento interpessoal, como eu consigo fazer o meu trabalho contando com o outro, né? Inteligência emocionais, vocês cansam de ouvir isso, né? O currículo traz o cara para a empresa ou para o empreendimento, mas a sua inteligência emocional muitas vezes destrói as equipes de trabalho e a própria empresa. Julgamento e tomada de decisão, cada vez mais esse profissional precisa ter esse perfil, acho que isso não mudou. Orientação ao serviço, né? Essa coisa de ajudar o próximo, empresas e empreendimentos que têm propósito, saber negociar, principalmente numa situação como nós estamos vivendo, e flexibilidade cognitiva, né? Ter essa capacidade de ter um modelo mental que se adapta às realidades. Porque esse parâmetro que foi colocado pelo Fórum Mundial, ele ainda, para mim, ele ainda persiste com algumas modificações, porque nós precisamos de pessoas, e cada vez mais, que sejam capazes de resolver problemas. Porque existem problemas a ser resolvidos. E agora, com essa situação que aconteceu do isolamento, a gente precisa cada vez mais dessas pessoas. E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Nós temos as pessoas que vão estar empregadas ou vão poder utilizar as melhores oportunidades empreendedoras. Diferente daqueles que não vão ter essa oportunidade, são as pessoas que resolvem os novos problemas, os problemas desse cenário, né? Então, sobre essa primeira provocação, senhores, que eu coloque aí para a gente poder debater. Fiquem à vontade. Olá, então aproveitando aí as palavras sempre super oportunas do Tena, quero tentar contribuir de alguma forma. Bom, você está falando sobre principalmente o que estava previsto antes disso tudo e como é que a gente está vivendo a partir de então. É interessante porque eu estava vendo um trabalho em 2016, mais ou menos, falando sobre a indústria 4.0. Indústria 4.0, certamente os nossos alunos já tiveram contato com isso em sala de aula. No SEI já fizemos muitas palestras, já convidamos empresas e profissionais do Brasil todo para participar desses encontros. Então, como não é novidade, a gente só vai dar um passo acima. E aí, nesse artigo, eu estava dizendo, bom, a indústria 4.0 ela reforça alguns indicadores importantes, basicamente a inteligência artificial, basicamente a internet das coisas e alguns outros elementos.
E aí os autores terminavam assim, bom, mas nós não sabemos como isso vai ser implementado, né? E assim, nós não sabemos ainda qual a repercussão futura, de fato, que a gente pode dizer. Estamos no momento de revolução, ao mesmo tempo não sabemos qual vai ser o seu pico, ou seja, qual vai ser o seu principal momento, digamos assim. E aí é interessante, porque quando você fala isso antes, parece que o Covid trouxe um machado muito pesado e deu no meio da sociedade assim, o momento, talvez, o maior momento seja esse, que a gente se vê obrigado, diferente de outras evoluções, a gente não teve tempos de maturidade de mercado, tempo de maturidade de empresa, a consolidação, e a partir dessa consolidação a gente então permite, estamos no novo estágio. Parece que nós conversávamos inicialmente sobre o novo modelo, o modelo mais enxuto, o modelo mais voltado para o nosso consumidor, o modelo mais sócio-responsável, digamos assim. E só que tudo isso, os avanços tecnológicos, as ferramentas que a gente chama de TICs, né, tecnologia de comunicação, a gente tem que implementar, muitas empresas estão fora. O Covid veio e cortou, né, como uma grande lança, assim, cortou esse papel e simplesmente a gente não tem essa página de adaptação. A gente nos foi podado esse momento. Então, por isso que conversar sobre essa perspectiva hoje é muito importante. Eu acho que é bastante arriscado, por exemplo, até um colega falou, um aluno, falou assim, oh, senhor, vou lá, então quer dizer que se eu for participar do nosso encontro, eu vou sair com o modelo de negócio pronto para poder empreender? Eu falei, olha, eu espero muito que o Tena e o Coutinho consigam te ajudar, mas o que eu posso te ajudar é o seguinte, a gente vai analisar alguns cenários, né? E dito isso, dentro de alguns cenários, a gente vai tentar ajudá-lo a programar o seu negócio e a modelar o seu negócio. Que embora não precise estar atrelado ao que a gente venha conversar, mas que isso não pode passar desapercebido, né? Então, vou deixar aí também essa pegadinha para o Coutinho, mas só para a gente finalizar então essa fala, é interessante. Então, você vendo das evoluções, né, bastante conhecidas e tal, os últimos momentos, as últimas escolas de administração, né, a aplicação das normas, digamos assim, a aplicação do cientificismo, a aplicação da estatística, né, a aplicação de alguns indicadores de qualidade, aí você vem a evolução aí dos computadores, então aplicando enfim, ajustando mais os processos, etc. Aí você vê um momento como esse em que havia sido alertado nos últimos 10, 15 anos que o mundo está mudando. Os artigos, as revistas, a mídia, olha, as pessoas estão mudando. Esse era o processo natural, né? Embora a gente tenha tido crises em outros momentos, mas uma ruptura tão grande quanto essa que nós estamos vivendo é muito... Acho que deu uma congelada aí no Thiago. Oi? Melhorou? Voltou, Thiago. Voltou. Maravilha. Bom, qualquer coisa eu entro no 4G aí para ver se a gente melhora. Mas assim é normal que acontece isso, viu, gente? Reuniões online são assim mesmo. Pode acontecer. Eu posso, de repente, tirar até a câmera para ajudar. Não sei. Fica à vontade. Vou tirar rapidamente só para a gente finalizar então o nosso conteúdo aqui. Bom, então, o que a gente estava conversando sobre essa perspectiva é de que a gente teve uma ruptura muito dura. E assim como nós estamos nos adaptando, você pensar em todo o mercado que há muitos anos vem elaborando os melhores processos, vem elaborando a otimização disso, de uma hora para outra tem que mudar, né? Então, é complexo a gente falar disso. E quando você pensa que no momento de Covid que nós estamos vivendo, menos de 0,5% da população mundial, 0,5% da população mundial está tendo contato com esse vírus. E quando você pensa na dimensão disso, ou seja, olha, nos próximos 2 meses a gente vai retomar a economia, não é fácil a previsão. Eu sei que alguns consultores tendem a colocar previsões, mas a gente tem que trabalhar aí, de repente, no pessimista, otimista e moderado. A gente não sabe realmente quando vai retornar. O que a gente sabe é que, de fato, o mercado ele degringolou para alguns aspectos. O principal aspecto, que já é bastante trabalhado na economia colaborativa, é o aspecto da confiança. Hoje, a gente está dentro de casa, sem poder exatamente saber, sem saber o que está com outras empresas, sem conhecer as novas empresas, e aí você precisa de um contato de confiança. O seu vizinho voltou a oferecer ou comunicar para você, ou enfim, dar uma base para você consumir um novo produto. Não, porque é um amigo dele que faz, porque o cara da frente
é um cara que vai pegar a encomenda de atrás para você. Então, você começou a voltar para uma base de confiança. Essa base de confiança é uma base que parece que estava perdida, mas ela é a base central e um dos pilares da economia colaborativa. Ou seja, eu confio que quem está nesse jogo pensa como eu, quer dividir as coisas como eu quero dividir, e ao mesmo tempo eu posso otimizar os recursos que eu tenho disponíveis, como carro, como casa e etc. Então, eu acho que esses são os pontos iniciais. Então, eu passo a fala agora para o Coutinho e depois a gente vai complementando um pouco mais. Maravilha, obrigado, Thiago. Bom, antes de eu entrar na minha parte especificamente, que é mais a parte financeira, só gostaria de tocar num ponto importante, em dois, talvez três pontos importantes, né? Primeiro é que as necessidades de mercado, que hoje a gente chama de dores de mercado, elas continuam existindo. Talvez tenham sido a gente tenha sido colocado aí num curso paralelo de ações em função dos acontecimentos envolvendo a Covid, que muda o hábito das pessoas, né? O hábito do dia a dia. Poucas pessoas circulando na rua, né? Se a gente for aqui em Belo Horizonte, por exemplo, ali no centro da cidade, a uns 4 quilômetros daqui de onde eu estou, é um emaranhado de ruas, de comércios com porta para a rua, de grandes lojas, pequenas lojas, shopping centers, e que tudo está parado. Não tem nada acontecendo lá. Bom, aí isso surge uma necessidade nesse curso paralelo de coisas novas. Por exemplo, alguns daqueles que não utilizavam vendas online passaram a utilizar, mas todos conseguiram encaminhar-se nessa direção. Alguns sequer cogitavam isso. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Houve um pequeno acidente aqui na minha garagem e aí um vizinho danificou o retrovisor do meu automóvel aqui na garagem do meu prédio. Aí eu, por cortesia a ele, não quis acionar o seguro dele, acionei o meu, tem a troca do retrovisor, com isso fica muito mais barato, enfim, né? Acionei a seguradora. A seguradora, na época, falou, não, beleza, tá bom, as fotos estão aí, tá certo, vamos fazer o serviço. Só que a empresa terceirizada funciona fisicamente em Belo Horizonte e ela está impossibilitada de prestar o seu serviço, porque você tem que se dirigir até ela fisicamente, levar o automóvel e a troca é feita lá. Né? Enfim, aí, para minha surpresa, recebo uma outra ligação na segunda-feira, agora, antes do feriado, em que a empresa, que antes só fazia o serviço no local físico deles, vão fazer o serviço aqui na minha casa. Introduziram o serviço de delivery de retrovisor, de vidro, de lanterna, que são serviços cobertos por ele. Provavelmente eles nunca passou pela cabeça deles introduzir esse tipo de entrega, esse canal de entrega, até o momento que a Covid surgiu nas nossas vidas. E esse foi o meio encontrado por eles para continuar faturando, porque se ele não presta serviço, a seguradora não paga. Os custos fixos estão lá, o aluguel, o funcionário, está tudo lá. Quanto tempo esse cara vai ficar nessa situação? Então, ele criou um meio de resolver esse problema. E quando acabar? Quando a vida voltar ao seu curso normal, daqui a um mês, 2, 3, 4, 5, quantos forem, esse serviço vai continuar dessa forma? Aí o cara vai sentar e vai fazer uma continha lá. O que vale mais a pena? Eu manter a estrutura física que eu mantinha ou eu me dedicar integralmente ao serviço feito na casa, na residência dos indivíduos? Daí vem, a residência dos indivíduos tem estrutura para isso, o ambiente de trabalho tem, eu consigo continuar atendendo o mesmo volume que eu atendia fisicamente, atender na residência, no trabalho das pessoas, enfim, essas perguntas vão surgir. Mas o fato é que agora apagaram um incêndio, assim como outros negócios. Agora, outros tiveram a oportunidade de apagar incêndio. Eu fico imaginando uma lojinha de roupa ali no centro da cidade. Ela está fechada, sem faturar. A não ser que o dono esteja levando as roupas para casa e vendendo na vizinhança. Pode ser que não, porque muitos das pessoas estão com restrição de renda também. Então, tem uma queda aí, no consumo de alguns produtos. Eu fico imaginando que isso, de maneira geral, tem aí. Então, você tem alguns que conseguiram migrar, emular para serviço online e outros que não. E daqui a pouco o tempo vai dizer como é que vai ser a virada disso. Bom, especificamente aí, com relação ao ambiente inovador, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, Bom, que a gente vai conversar sobre ela,
Então, vamos lá, né? Vamos avançar aí, vamos conversar sobre o que está acontecendo, como é que a gente enxerga isso do ponto de vista financeiro. Estou apanhando aqui que ele não está passando a apresentação. Não sei por quê. Coutinho, embaixo, Coutinho. Não está aparecendo. Ah, apareceu, está aqui, porque eu estou sem óculos. À esquerda, né? Valeu, Tena Flávio, muito grato. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, só para entender primeiro o seguinte, ó, o que é, né, esse ecossistema de inovação, que é o que vai movimentar esse ambiente. A gente sabe, né? É o conjunto, né, de fatores que fomenta a interação desses agentes. Então, é uma trama super complexa, né? Envolve, às vezes, ambiente físico, às vezes, uma localidade. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem aqui uma brincadeira, brincadeira que virou formal, né? Que chama São Pedro Valley. São Pedro é um bairro, não muito longe daqui de onde eu estou, e que concentra uma enormidade de iniciativas, startups, pré-aceleradoras, espaços de coworking, enfim. Existe ali, né? Okay? E viabiliza que aconteçam rodadas de negócios, tutorias, workshops e assim por diante. Muito bem. Então, dentro desse ecossistema, a gente tem estruturas que podem existir dessa forma, como lá no São Pedro Valley, como pode existir estruturas como acontece com a CID, que é uma aceleradora, uma pré-aceleradora, digamos assim, mantida pelo governo do Estado, na verdade, pela MGI, que é uma estatal do governo do Estado de Minas Gerais, que tem uma estrutura física, funciona ali na Praça da Liberdade. É um prédio, né, que carinhosamente conhecido aqui em Belo Horizonte por Rainha da Sucata. Né? Enfim, você tem aí uma estrutura, uma série de espaços físicos ou não centralizados que envolvem esse ecossistema de inovação, que são estruturas que envolvem dinheiro público ou dinheiro privado. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte nós temos o espaço de inovação, o centro de inovação da ArcelorMittal, que é o Assolab. O Assolab é um espaço criado pela ArcelorMittal para fomentar a inovação de produtos e processos da própria ArcelorMittal. Então, eles abrem lá o edital, o funcionário que tem uma ideia de melhorar alguma coisa dentro da empresa, apresenta seu projeto. Se esse projeto for aprovado pelo comitê, isso ele vai ficar residindo lá na Solab, desenvolvendo esse projeto por um certo tempo. Depois, pode ser aproveitado pela ArcelorMittal ou não. Esse indivíduo é deslocado, inclusive, do posto de trabalho dele. Certo? Enfim, você tem estruturas como essa. A gente aqui em Belo Horizonte tem também aí o Parque Tecnológico da UFMG, né, que envolve empresas que já estão faturando, mas que estão em conexão com as pesquisas feitas dentro dos laboratórios da universidade. Por exemplo, com nanocarbono. Enfim, tem aí um monte de estruturas que podem existir fisicamente. Independentemente disso, o que acontece? Como é que você mantém essa estrutura? Com dinheiro. Não tem outra forma. Você tem que ter funding, você tem que ter recursos que viabilizem, né, a existência dessas iniciativas. Então, você tem recursos públicos, mediante editais públicos. Eu citei aqui a CID. A gente teve aqui recentemente também uma chamada para projetos da Lemonade. A Lemonade é mantida pela Fundep, que é a fundação da Universidade Federal de Minas Gerais. Só que a Fundep conseguiu levantar recursos junto a um grande banco. Esse grande banco vai colocar o dinheiro nas empresas que foram selecionadas para o processo de pré-aceleração a fundo perdido. Em alguns casos, esses editais públicos que possam contar com dinheiro privado, essas empresas vão querer um pedaço do equity da empresa. O investidor vai dar um pedacinho aqui das empresas que forem bem-sucedidas. Você tem os editais privados, exemplo da Solab. Você tem também o Itaú, tem um centro de inovação, a Ambev tem, enfim, você tem aí os centros de inovação das grandes empresas. O dinheiro pode vir de pessoa física, né? A brincadeira que tem, né? É que a coisa que um sogro, eu que sou pai de 2 moças, né? E já com idade mais, uma está em 22, outra tem 20, que era a história do sogro
né? O pesadelo do sogro é o genro empreendedor, né? Enfim, ou o pai, né, que fala assim, nossa, meu filho é empreendedor, vai querer buscar dinheiro junto, pedir dinheiro para mim para poder investir ou tentar mantê-lo durante o tempo. Fora essa brincadeira, que, né, sim, podem gerar problemas aí, mas podem gerar coisas muito boas também. Você tem os chamados anjos, né? São os investidores. Uma certa vez eu assisti uma palestra do Gustavo Caetano, da Sambatec, né, que é uma estrelinha aí do mundo startup brasileiro, né? Quer dizer, a Sambatec já não é mais, em que o Gustavo falou assim, bom, eu estava precisando conhecer o homem rico, né? Aí todo mundo assustou e falou assim, o anjo. E aí o pai dele apresentou ele, um homem rico, que gostou do negócio e colocou o dinheiro. Não sei se o pessoal aí está ciente. Por exemplo, Branca de Neve. Branca de Neve, o desenho animado lá de 1930 e pouquinho, ele foi colocado de pé um investidor anjo. Vários foram investidores anjos. Pegaram um negócio jamais feito, um longa de animação. Até então, a animação era inícios de filmes, short movies, antes das sessões de cinema, e virou o que virou. Um outro exemplo mais recente, aí é provável que os meninos que estão nos escutando saibam do que eu estou falando, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a Pixar. A Pixar, do Toy Story, que foi o primeiro filme de animação de longa-metragem com animação digital. A Pixar ficou por 10 anos sendo sustentada pelo homem rico, pelo investidor anjo, chamado Steve Jobs. Até o sucesso de Toy Story, que explodiu, foram 200 e tantos milhões de dólares de arrecadação, e depois seguiram-se aí inúmeros sucessos, né? Eu assisti muito desses desenhos aí com as minhas meninas. E você tem o investidor institucional, que é o fundo, do qual a gente vai falar mais um pouquinho para frente. Esse dinheiro tem que vir daí, né? Deixa eu só conversar um pouco detalhadamente sobre isso. Então, vamos lá. De maneira geral, as pessoas físicas estão lá na fase semente, na fase da ideia, com mais frequência. Assim como aqueles editais públicos e aqueles editais privados, de maneira geral, se concentram mais aí. Certo? Ok? Se concentram mais aí. Tem a ideia. Aí o cara é trazido para dentro para desenvolver aquela ideia. Ele é sustentado durante um tempo. Tem acelerador aí que, às vezes, garante renda para o empreendedor durante um certo período de meses, para ele poder justamente ficar dedicado. Caso contrário, ele vai trabalhar, vai para pagar as contas. Já os fundos, né, entram nas fases mais maduras da empresa, né, na fase do venture e na fase do private equity. Né? O venture, para quem não está afeiçoado à diferença do que é venture capital do private equity, o venture capital, a empresa não é mais ideia, não é mais semente, mas ela ainda está em fase inicial, fatura pouco, às vezes nem fatura, mas tem lá talvez o produto mínimo viável, já pronto e testado, em fase de pensar o lançamento. Já o private equity, certo? Já é empresas um pouco mais maduras, com faturamento. Daqui a pouco vocês vão ver que aqui no Brasil, inclusive, tem uma divisão do tamanho do faturamento, até onde vai o venture e a partir do qual vai o private equity. Entendeu? Em ambos os casos, o dinheiro é colocado ali em troca de participação no negócio. Tá? O fundo entra como sócio, não é dinheiro emprestado, não. Assim como o investidor anjo também entra de sócio. Okay? Naqueles editais públicos ou privados, às vezes não tem sociedade. Às vezes é a fundo perdido e às vezes tem. No caso da CID aqui em Belo Horizonte, o governo do estado, através da MGI, Minas Gerais Investimentos, fica com uma participação na empresa. Certo? Ok? Dentro daquilo que, de maneira geral, essa participação no capital da empresa como sócio é a essência do investimento em capital de risco. Você investe ali um dinheiro que é significativo para o negócio, mas para você que investe nem tanto assim. Correto? Com a expectativa de que esse dinheiro multiplique no futuro com a venda da companhia. Tá? Vamos ver. Como é que existe, como é que isso está organizado. Bom, do
Do ponto de vista dos fundos, tá, gente? Pessoa física não importa, ele investe onde ele quiser. Os editais privados aí são, ou públicos, têm lá as regras próprias e eles fazem como eles querem, claro, dentro dos limites legais. Agora, nos fundos, os fundos têm que ter investidores, tem que ter pessoas que colocam o dinheiro lá. Tá? No mercado brasileiro, podem ter pessoas físicas, a gente chama de investidor qualificado ou investidor profissional. Qual é a diferença entre eles? Primeiro, tem investidor comum, quem tem menos de R$1 milhão investido no mercado financeiro. Quem tem de 1 milhão até 9 milhões, 999 reais, 99 centavos, ele fica na categoria de investidor qualificado. E investidor profissional é quem tem 10 milhões ou mais de investimentos no mercado financeiro. Certo? Além do dinheiro, tem algumas situações em que, mesmo não tendo dinheiro, a pessoa pode ser enquadrada como investidor qualificado ou profissional. Bom? Ok? Então, os fundos são constituídos direcionados para esse público. E pessoas jurídicas, empresas de participação, tá? Que podem colocar o dinheiro lá. Tá? Muito bem. O fundo tem administrador e tem gestor. Quem que é o administrador do fundo? É quem cria o fundo. É quem é responsável perante as autoridades fiscais, autoridades legais de maneira geral, né, a responder em nome do fundo. É um condomínio voluntário. Né? O fundo não é do administrador, o fundo é dos investidores. Mas tem que ter alguém que cuide do fundo, para prestar conta para os próprios investidores, prestar conta para as autoridades. Dentro da administração do fundo, tem um cara lá que é o gestor, ou um grupo de pessoas que é o gestor. Isso é um profissional que escolhe a empresa. Certo? Escolhe onde investir. Ambos são devidamente habilitados pela autoridade competente. No caso brasileiro, é a Comissão de Valores Mobiliários. Tá bom? Muito bem. E o que são os fundos? Eles são criados de acordo com essa instrução aí da CVM, certo? Ok? E é um condomínio voluntário fechado. Não é qualquer um que entra, tem lá os critérios de ingresso, entre eles ser investidor qualificado ou profissional, certo? Esse fundo é criado, eles fazem a captação junto a esses investidores que têm esse perfil, captam dinheiro e pronto, acabou ali. Certo? E esse dinheiro é utilizado para investir nas empresas. Certo? Participação no capital da empresa e participação no processo decisório. Faltou até a palavra decisório ali. O que é o processo decisório? Eles vão colocar lá um diretor financeiro, o cara que cuida do dinheiro, o sócio para de cuidar do dinheiro, define a remuneração do cara, ou para os caras, os sócios, certo? E um critério de distribuição de resultados, se for o caso. Tudo isso no contrato. Eu com o chapéu, traz a história do Dr. Certo? Primos, universitário com Ok? relação. E quando se monta um conselho para a empresa, um conselho de administração, né, o investidor tem participação nesse conselho, normalmente participação paritária com os demais acionistas, os demais sócios. Muito bem. Como é que esses fundos investem? Investem em capital semente, veja aí, é até 16 milhões por ano. Então, você tem empresas que podem não faturar nada, empresas que já estejam faturando aí 15, quase 16 milhões por ano. É bastante dinheiro, certo? Já não é uma empresinha. Tá? Aí você tem a empresa emergente, acima de 16 milhões até 300 milhões, e tem outros dois grupos de fundos que podem investir em projetos de infraestrutura, que envolvem energia, transporte, água, saneamento e irrigação, e produção econômica intensiva, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Certo? Aí é constituída uma entidade específica para esse fim e ela pode receber esse investimento. Tá? Então, a indústria do funding para esses investimentos, para startup, é essa. Ou é o indivíduo rico, certo? Investidor anjo. São aqueles editais públicos e privados que podem envolver recursos a fundo perdido ou não, conforme o caso. E os fundos. O dinheiro vem daí. Certo? Ah, não, mas eu peguei com meu pai. Ele foi seu anjo. Beleza? Ah, peguei com meu sogro. Ele foi seu anjo. Tá bom? Tá certo? Bom, o que você pode esperar desse negócio aí? Como é que fica esse mundo? Bom, olha só. A expectativa da renda em relação à renda geral do país é de queda, entre 3% e 5%. O Banco Central fala em 3%, o Banco Mundial, FMI, em 5% de queda na renda geral.
né? Se você pensar que a população vai crescer, tá certo? Então a renda por pessoa, chamada renda per capita, vai cair. Mais do que entre 3% e 5%, conforme o caso. O que é terrível. Bom, fundos públicos, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nós temos aqui a FAPEMIG, que é do governo estadual. Tem que destinar, me parece que é 1% da receita do governo do Estado, para financiamento de pesquisa. Mas a arrecadação do governo deve cair. Portanto, esse 1% deve cair. Certo? E outros recursos antes destinados para essa finalidade deverão se escassear. Porque, de maneira geral, os entes federativos estão com restrição financeira severa, o governo federal, a maior parte dos municípios, e isso não vai melhorar com a nossa situação vivida hoje, que é a situação, né, de queda na economia, né, provocada aí pela Covid-19. Bom, recurso privado, problemas também, né, gente? Problemas também. As empresas, né, o Tenafly mostrou ali um diagrama muito bacana, que mostra aí, né, os setores mais impactados até os menos impactados, né, naquele desenho ali bacana, mostrando os setores, começando com os que vão sofrer mais, vai atenuando até aqueles que vão ter dinamismo. O fato é que vai ter um monte de empresas passando por dificuldade financeira. E recursos que antes elas poderiam destinar para projetos de inovação, inclusive grandes empresas, pode ser, no mínimo, suspensos agora. Certo? Muitas delas vão ter que se endividar para sobreviver aos 2, né, sei lá, esse tempo todo de restrição à circulação, e depois em relação ao período em que, havendo a distensão não vai ser feita de uma vez só. Tudo leva a crer que vai ser aos poucos. Certo? Então, vai faltar dinheiro privado para isso também. Bom, reflexo disso no empreendedor. Reflexo disso no empreendedor. Vamos lá. Investidor anjo. Olha, as pessoas com muito dinheiro, elas continuam com dinheiro. Então, eu acho que nesse caminho aí não deve oferecer grande impacto do ponto de vista de disponibilidade de recursos. Tá? Ok? Bom, os fundos de investimento. Em março de 2020, segundo a ANBIMA, que é a Associação Nacional dos Bancos de Investimento, entidade de mercado aberto, o boletim dos fundos, publicado pela ANBIMA, relativo a março, mostrava um estoque de 283 bilhões de reais em fundos de investimento e participação. É muito dinheiro. Certo? Muito dinheiro. Parte desse dinheiro já está empregado nas empresas, parte não. Eu não tenho informação do quanto não está empregado em empresas ainda. Mas, vamos supor que seja 10% disso aí. Estamos falando de 28 bi. Né? Flutuando aí pelo mercado. Se for só 5, são 14 bi. Beleza? Então é bastante dinheiro. Após 4 meses seguidos de captações líquidas negativas, ou seja, recursos sendo resgatados dos fundos em quantidade superior ao que está sendo aplicado, o mês de março registrou uma captação líquida de quase 5 bi. Lembre-se, março nós já estávamos sob efeito da Covid na maior parte do país. Tá certo que foi no último terço do mês de março, onde a maior parte dos bloqueios à circulação foram mais duros, mas já estávamos, né, sob efeito da Covid. Então, enfim, tem recursos disponíveis aí. Certo? Fundos estrangeiros. Preços que a gente chama no mercado de capitais descontados, o que é isso? Está tudo barato, as empresas estão da menor a maior, estão baratas, né? Vide o que aconteceu na Bolsa. Nós estamos aí com um patamar em torno de 25% abaixo do máximo que foi lá em fevereiro. Tá? E nós estamos com dólar alto. O que é isso? Cada R$1, $1 que vem lá de fora vira R$5 aqui. Certo? Então, o mercado está atraente. Vai ficar assim durante um tempo. Vai ser rápida a recuperação. E nem o dólar vai cair rápido. A previsão hoje aí, final do ano, dólar 4,5. Se é que vai chegar só nisso até o final do ano.
Então, apesar das restrições, eu vejo um mercado promissor para quem quer investir. Ele vai pegar pichincha, pegar oportunidades de investimento muito boas, empresas muito boas, muito saudáveis, muito fortes, com potencial, mais do que saudáveis, mas com potencial de crescimento acentuado e que até às vezes nem tão saudáveis assim. E que se você chega com o dinheiro, você consegue fazer um bom negócio. Né? Certo? E lembrando que no ano passado a gente teve aí aproximadamente uns 9 bi de investimento no setor startups. 9 bi. Isso é um valor aí aproximado, o número que eu tenho até outubro, final de setembro, que é 8,7 bi. Então, vamos pôr 9 para o ano de 2019 inteiro. Isso é um crescimento de mais de 40% em relação a 2018. Então, teve já um impulso ano passado, sem Covid. Esse ano, apesar da Covid, você pode esperar restrição, mas há recursos. Né? E vai ficar todo mundo disputando esses recursos. Bom, mas o que eu posso esperar aí? Mais cautela. As escolhas vão ser feitas com mais cuidado. A propensão do investidor a tomar risco nesse momento, né, está mais cauteloso, está com mais aversão a risco, para usar o termo técnico. Então, as escolhas vão ser feitas com mais cautela, certo? O que leva, logicamente, a uma briga maior pelos lugares nas aceleradoras, nas pré-aceleradoras, na incubação, enfim, na briga por fundos em geral, seja por mecanismos de apoio, seja por recursos para investimento. Então, os empreendedores vão estar sob maior pressão, primeiro, para produzir resultado, certo? Dos que já estão investidos, vão ter que conseguir resultado mais rápido, serão pressionados para isso. E aqueles empreendedores que querem se habilitar a receber esses recursos, eles vão ter que ter modelos de negócio melhor estruturados, que sinalizem para o investidor um pouco mais de segurança, envolvendo um esforço muito maior de preparação do que quero crer em momentos sem uma crise como essa e com recursos mais abundantes. Certo? Isso, claro, tem um impacto naquilo que a gente está conversando, né? Que é o comportamento do empreendedor. Ele vai ter que performar melhor, seja na condução de um negócio já investido, seja na busca por fundos a partir da disputa por investimento ou por participação em programas públicos ou privados de pré-aceleração, aceleração ou incubação. Beleza? Era isso, né, o que eu tinha para contar para vocês. Muitíssimo obrigado aí pela atenção de todos. É um prazer falar para vocês aí de todo o Brasil, da Widen. Né? É a primeira vez que eu tenho esse contato e foi até aqui, com certeza, até o final. É um momento muito prazeroso. Grato aí mais uma vez ao Tenafly pela ideia e pelo convite. E obrigado aí também, Thiago, por junto com a gente poder participar disso aí. Fico por aqui aguardando aí perguntas dos colegas, professores que estiverem conosco aí, que eu já vi que tem alguns, e também, claro, dos nossos alunos da Adtalem de todo o Brasil. Forte abraço. Beleza, Coutinho, obrigado. Minha internet está ruim, eu até caí. Estou no celular também. Quero pontuar aí a presença do professor Alessandro, da Bahia aí, do SEI, da Bahia. Então a gente tem aí 4 coordenadores de SEI do Brasil inteiro e mais alunos de várias IES. A gente está passando a ata, gente. Eu vou subir só o QR Code aí. O Thiago, o Alessandro quiser fazer provocações ao Coutinho, eu já chego com as minhas. Vou deixar o QR Code aí para os alunos capturarem e também estamos botando no chat o link. É com você aí, Thiago e Alessandro. Fiquem à vontade. Pessoal, aproveitando a oportunidade, vou conversar com o Coutinho, com o Tena, eu acho que caiu aí, viu, seu compartilhamento. Vamos fazer o seguinte, quando terminar a nossa conversa, gente, o Tena vai deixar aberta a sala, tá bom? A gente deixa mais 15 minutinhos, para que vocês prestem atenção na nossa conversa, e em deixando a sala, ele deixa o QR Code e o link, para vocês voltarem
e podem sair da nossa sala, tentar entrar no seu navegador, no celular, depois voltar. A gente espera 15, 20 minutinhos, tá bom? Porque senão a gente começa a ver uma demanda já de procurar esse link para ganhar esses pontos. E eu sei que o ponto é importante, né? Mas não se esqueça que tudo que é importante às vezes são transformados para circunstâncias, como nós estamos vivendo hoje, a questão de Covid. Então esquece um pouquinho isso aí. Já já vocês voltam e participam, tá bom? Olha aí, Kelly colocou, agradeceu. Obrigado pela presença também, viu, Kelly? Obrigado mesmo. Gente, então, quase que, não sei se vocês conseguem me ver bem. Vou pedir para que vocês coloquem o pessoal aí. Eu estava dando uma olhada aqui nos aspectos que já vou na fala complementar do Coutinho, né? Eu acho que tem alguns aspectos que a gente chegou chegando, para dizer bem o que a gente fala nos corredores. Tem algumas coisas, por exemplo, a responsabilidade corporativa junto a uma sociedade mais igual, né? Mesmo que você pense, não, mas esse tem interesses, etc. Independente disso, o que o Covid tem feito, o que o momento tem feito, você tem, por exemplo, um investimento, uma destinação dos recursos para a sociedade civil organizada, para setores específicos, em 2 meses, menos disso, 1 mês e meio, talvez 30 dias, já superando todo o investimento das instituições privadas do ano passado todo, né? Então, eu acho que nós temos aí algum tipo, veja bem, de transferência. É claro que não é no melhor cenário, evidentemente. Mas, então, essa responsabilidade corporativa do ponto de vista social, acho que a gente tem visto mais agora. Ela tem deixado de ser só um conceito. Um segundo ponto também que é importante a gente considerar é que, quando a gente trata de conceito de sala de aula, né, a gente, por exemplo, a gente estuda isso largamente e a gente afirma, né, ou então era o conceito de que as pessoas, de fato, são, ou a pessoa, ou o corpo de colaboradores é o principal ativo de uma empresa. Então, quando você trata de conceito, de gestão de capital humano e etc., você percebe, não, as pessoas são, de fato, o principal ativo de uma empresa. Uma coisa é o conceito, outra coisa era a prática. E aí eu dava aula no semestre passado para um grupo da engenharia, produção, química e tal, sobre gestão comercial. E aí eu dizia para eles, olha, mas o importante é a gente lidar e ter técnicas para lidar com pessoas, de contratação de mão de obra. E muitos deles diziam, não, professor, nós estamos aqui numa fila, né? Estamos aqui numa grande fila. Quem vem e está um pouco mais apto pega o nosso lugar, ninguém quer saber o que eu estou pensando, só preciso produzir, etc, etc. Evidentemente, gente, que todos os tipos de pensamento ainda vão continuar existindo, apesar do Covid. Mas o que eu posso dizer é que nessa fatia, ou seja, nessa pizza que nós tínhamos aí, abriu-se um espaço, ou seja, diminuiu o restante do percentual e abriu um espaço significativo de uma nova forma de análise. Como o Coutinho falou, não deixa de existir as demandas. O que está sendo mudado neste momento é o meio, né? Então, voltando à questão do capital humano, a gente pensa o seguinte, que se naquele momento era conceito, eu dizia para eles que era muito importante, hoje esse conceito deixou de ser só a essência, ela se tornou a prática. Então, a gente vê hoje as empresas, de fato, o primeiro cuidado de muitas delas, embora necessitem produzir, é resguardar o seu pessoal. E, além disso, é prover, né, maneiras de que seu pessoal trabalhe de maneira segura e percebe que a produção e tudo mais que envolve as melhores práticas da empresa depende, de fato, não só de sistema, mas de pessoas que oferecem e operam isso tudo. Então, eu costumo dizer que eu faço uma comparação com um sociólogo francês que dizia que ele era, na verdade, existencialista. Ele dizia que a experiência precede a essência. Eu posso dizer para vocês que, a partir desse conceito que nós tínhamos, que a experiência de hoje, tudo que nós temos hoje, ela revisa tudo que nós tínhamos de conceito. Ou seja, a nossa experiência hoje ela é muito mais forte do que aquilo que nós tínhamos pensado que seria ou pensado que aconteceria. Então, nesse sentido, eu posso dizer para vocês que, se nós tínhamos conceito como pessoas, o principal ativo, hoje nós temos a certeza de que as pessoas, de fato, fazem toda essa diferença nas empresas. Porque a gente está vendo que o problema hoje é sanitário. Né? Nós não estávamos com problemas. Embora uma demanda mundial tivesse já na linha da estabilidade, nós baixamos as ofertas, baixamos as demandas e as ofertas mundiais por causa de uma crise
uma crise que tem a ver mais com problemas sanitários de saúde do que propriamente uma crise financeira ou de recursos. E aí, juntando um pouco com a conversa do Coutinho especificamente, né, abordando esse amplo universo que o Tena também nos apresentou, de que o mais importante, gente, a gente pensa assim, bom, como nós estudantes, como nós professores, ou como outros colegas, podem pensar em empreender num momento tão desafiador quanto esse. Um momento que, se de um lado nós temos muitas incertezas, de outro nós temos uma falta de precedente, né? Ou seja, nós não temos nada que a gente compare um lado do outro. Bom, mas o Covid aqui na década de 90 foi legal que a gente fez essa ação, mas o Covid agora em 2019, 2020, a gente não está conseguindo reproduzir. Nós não temos esse parâmetro. E no meio disso nós temos as nossas famílias, temos os profissionais, os nossos sonhos, as nossas organizações. Então, falar em empreendedorismo hoje, de fato, eu ainda mantenho o conceito de que a atividade empreendedora é sim importante para a atividade econômica do país, para o crescimento econômico, manutenção e crescimento econômico. Pra você ter uma ideia, só voltando para a questão da startup, dos investimentos, como o Coutinho falou, a gente tem aqui o Rapadura Valley, né? Um nome bacana, que no Ceará o negócio é profissional, né? Temos a Rapadura Valley e a gente tem aí algumas orientações para essas startups. E dentro dessa perspectiva, né, a gente começa a perceber que os investimentos têm aumentado, né? E saiu uma notícia agora, em março, salvo engano, dia 22 ou 23 de março, de que saiu um diário oficial a solicitação como se fosse o Simples Nacional das Startups, né? Saiu uma medida que vai ser ainda analisada, que vai ser ainda formalizada, para que as startups possam tirar um CNPJ mais rápido, mais a contento, porque o problema é que o Brasil, não é porque a Covid chegou que a gente resolveu esse problema, o Brasil de fato é um país pouco competitivo. Então, muitas barreiras, apesar de todos os nossos esforços ainda, nós temos aí o Tapioca Valley lá em Caruaru, em Salvador, o Vale do Dendê, né? Muito bom. Então, que é o Rapadura Valley. E a gente, não é por causa disso, então eu acho que a gente está começando a perceber que a lição de casa, que embora era sabido que precisava ser feito, não tinha um horizonte médio ou de longo prazo para dizer assim, se nós não fizermos hoje, podemos fazer o ano que vem, porque isso não vai alterar em grande coisa dentro do ritmo de crescimento que nós estávamos, etc. Mas a gente percebe que não tendo sido feitas essas coisas anteriores, hoje nos pesa muito, né? Então, ou seja, a gente espera muito que o Brasil passe por isso rapidamente. Como eu falei, a gente tem um cenário pessimista, um cenário moderado, um cenário muito otimista. A gente tem que entender desse modelo de tempo, porque eu acho que isso tem a ver com o nosso planejamento. Eu estava conversando com um executivo, fazendo uma ligação para ele, que é um amigo pessoal. Ele é exportador. Ele está com todas as demandas paradas, exportador de produtos do mar, né? Então, camarão, lagosta, tipo exportação. E ele tem ali enfim, algumas toneladas paradas, congeladas. Está muito caro, manutenção. O pessoal parou de trabalhar, ele não consegue escoar isso no varejo. Primeiro que a mercadoria é muito cara, ou então ele vai causar aquele preço negativo, como aconteceu com o petróleo, né? Então, tem indústrias que vão se adaptar. A indústria que o Coutinho falou de ir na sua casa e arrumar o seu retrovisor, quando a gente imaginava isso, né? Então, acho que isso é uma facilitação. É claro que, mais uma vez, característica também do processo de empreendedorismo, nós temos o empreendedorismo que é o oportunista, né? E temos aquele que é por necessidade. Por necessidade, o brasileiro se resolve muito bem, né? Então, a gente tem uma curva aí de empreendedorismo. O Brasil é considerado um dos países mais empreendedores do mundo, em termos de população. A população jovem, inclusive, 60% em média dessa população que empreende, tem aí até o ensino médio, ensino básico, ensino fundamental ali. E diferente dessas curvas, por exemplo, a Europa tinha um ritmo de empreendedores menor do que o Brasil, porque a economia era mais estabilizada e você tinha um espaço, uma abrangência social mais importante, e era mais focado, talvez, um 60-40 em oportunidade do que necessidades. No Brasil era invertido esse jogo, né? Então, nesse momento, talvez essa qualidade do povo brasileiro nos ajude a lidar um pouco melhor, porque quebra-se mais facilmente essas estruturas mais rígidas de negócio a partir dessa experiência que a gente está tendo do Covid. De fato, a questão do isolamento é uma questão muito difícil de ser lidada, mas um ponto importante também, além
da responsabilidade corporativa que a gente estava conversando, além desses novos modelos, a gente pode considerar também que há uma responsabilidade, uma inteligência coletiva, que a partir desse momento a gente talvez não volte mais atrás. O que eu quero dizer com isso? A gente começou, nós sempre falamos que o Brasil faltava, né? Pesquisadores, historiadores, nós não tínhamos algo que nos unisse em volta de uma causa, né? A gente percebe que hoje a gente está não só esperando que o vizinho cumpra a parte dele, como nós estamos cumprindo a nossa parte, sabemos que o cara do bairro do lado, que eu não sei nem quem é, nem onde trabalha, também está cumprindo, estamos todos cumprindo. Então, o senso de responsabilidade coletiva, de fato, chegou para ficar. Concordo. Talvez a penetração desse senso em algumas classes não sejam ainda o ideal dentro de uma perspectiva de responsabilidade ao todo, né, holística, mas a gente pode dizer que ela já existe, né? Assim como eu poderia dizer que é o senso de inteligência, de sobrevivência, de comportamento de consumo coletivo, também ele veio para ficar. Que esse senso, a gente percebeu que alguns modelos que a gente utilizava para consumir, modelos que a gente utilizava para gastar e para, enfim, para empreender e para estudar, são modelos que podem continuar e vão continuar, mas elas podem também ser adaptados e podem custar menos para a gente, menos tempo, menos recursos, menos esforço. Então, eu acho que esse senso, digamos, de inteligência coletiva que nós estamos adquirindo, depois que a gente encontra esse modelo, a gente não volta mais apenas como era antes. A gente vai voltar como era antes, tudo, mas a gente inseriu um novo conceito a partir disso. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Eu tenho bastante preocupação quando a gente olha hoje muitas lives, né, gente? Hoje nós estamos aí no mercado de lives. E aí todo mundo fala que quem fica fora desse espaço digital e tal, está de fato deslocado. O que eu diria é o seguinte, que a gente precisa entender a realidade que na região, no meu bairro, na região metropolitana do interior, é bastante comum você ter empresas que ainda não lidam com a estratégia digital. Então, como a gente está falando para o Brasil todo, eu não estou falando só da minha realidade, eu tenho certeza que o Caruaru também tem uma outra realidade, Belo Horizonte outra completamente diferente. Falar da área digital, a gente também tem que propor ferramentas de acesso a essa área digital, né? Então, a gente quer que os pequenos sobrevivam, mas os pequenos precisam ter acesso à ferramenta. Então, esse é um processo que a gente está começando a adquirir, né? E é interessante que a gente aproveitou essas lives e eu perguntei para alguns alunos para eles fazerem uma pesquisa, para entender, porque a questão dessa disciplina era o seguinte: como é que a gente encontra, era pesquisa de mercado o tema, como é que a gente encontra novos modelos de negócio a partir de um momento de crise? E a ideia, então, foi o seguinte: eles pesquisaram sobre as lives, fizeram toda uma pesquisa introdutória, conversaram com algumas pessoas, abriram no Instagram algumas perguntas e descobriu-se, então, que daquele público que participou, ou seja, público estudante, universitário, aqui da nossa faculdade, e alguns amigos de redes sociais, até 12, entre 12 e 15%, para ser mais exato, topavam, vejam só, estavam dispostos a pagar para ter uma live de um artista preferido. Os outros 80, enfim, próximo de 90%, diz que não pagariam, né, por uma live. Só que antes desse momento do Covid, do isolamento social, tínhamos um perfil ali de 60% de pessoas que já tinham assistido lives e outras 40% que nunca tinham prestado atenção. Hoje, praticamente todos assistiram e 15% desse pessoal estava disposto a pagar para ter uma interação mais próxima com o seu artista. Ou seja, você pode trocar um público de 10 mil, 15 mil pessoas, 20 mil, uma média de um cantor aí conhecido nas pequenas cidades, para um público de 800, 900 pagantes de R$10, pagantes de R$15, para ter um show e um contato mais personalizado. Então, a gente começa a perceber que, evidente, como o Coutinho falou, o mercado e as demandas permanecem. A gente está criando, de repente, novas formas de suprir essa necessidade. E, ao mesmo tempo, essa fatia do bolo que a gente acabou de falar, esse bolo se expande um pouco mais e entra um novo elemento, né? Que são esses elementos, principalmente de confiabilidade, novas ferramentas, novos consumos, voltar a, de fato, consumir localmente para ganhar tempo. É você imaginar, por exemplo, que nessa nova fatia de consumo, as marcas são importantes, mas a gente trazia, olha só, a experiência dizendo que, quando a gente fala do assunto do omnichannel, de multicanal, a gente falava que a loja era um espaço de exposição dos nossos produtos. Veja bem, o Silvio Meira é um cara que é super conhecido no Brasil inteiro, né?
acho que é pernambucano, está em Recife e tal, responsável pelo César, e ele diz o seguinte, que fizeram uma análise lá na China e viram que 95% das lojas da Starbucks voltou a entrar, numa live que ele comentou. Mas o perfil de estada dentro da loja caiu 60%. Então ele percebeu que aquele espaço da loja, as pessoas queriam pegar o conteúdo, queriam pegar a marca, queriam pegar o produto, mas não queriam mais estar presentes para consumir. Então isso é de um exemplo de um país que acabou de passar ou está superando aos poucos essa crise. E por fim, só para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, assim, desse assunto, né, desse aspecto, se vocês quiserem aqui, olha, eu, Tena e o Coutinho tem um assunto para conversar, viu? Se vocês quiserem ficar, a gente não tem hora para acabar. A gente tem uma perspectiva de que, por exemplo, o comércio online, pensando melhor, o comércio online, ele, como eu já falei, a questão de imersão na era digital, mas ele deixa de ser uma opção, tá, avançada, e talvez passe a ser a opção de sobrevivência para muitos negócios. Muito cedo falar quem vai sobreviver, quem não vai, muito cedo falar quais são as nossas abordagens ou não. Silvio também confirmou que, por exemplo, 1 milhão de pessoas foram demitidas nos Estados Unidos da indústria varejista. E essa indústria pretende recontratar esse pessoal após essa crise, mas apenas 85% dessa mão de obra, porque percebe-se que o fluxo em loja física vai diminuir. Então, a gente vai vendo aí alguns pontos, alguns indicadores para nortear o nosso plano, nortear o nosso modelo de negócio daqui para frente. Então, agora eu passo a palavra para o Tena aí, para o Coutinho, para continuar o debate. Coutinho, o professor Alessandro está aí. O professor está ouvindo a gente? Estou sim, tá tranquilo. Eu só tô com um problema com a minha internet, é que ela tá variando pra caramba. Eu tô com dois pesos aqui, na realidade, da coordenação. Mas estou ouvindo vocês perfeitamente. Ok? Tá bom, quiser dar uma colaboração, estamos aqui. É porque ela tá muito instável, ela tá caindo, tá um problema aqui ela. Não, então tá bom. Viu? Mas pode ficar tranquilo que eu sinalizo para vocês. Muito obrigado e excelente nível aí, os debates, viu? Então, Coutinho, fica à vontade aí. Porque depois eu queria fazer uma provocação aos alunos aí também, a fazer perguntas e a gente fazer um fechamento, assim, fazer uma futurologia. Que perfil vai ser esse, né? Pós-crise aí, do empreendedor. Vamos tentar fazer um trabalho de futurologia. Eu sei que ninguém gosta de fazer isso, também eu odeio chutar futuro, mas o que é que a gente está vendo aí de perspectiva? Bom, só dar uma palavrinha, eu tenho, só para reforçar um ponto que o Thiago colocou, que é a questão do capital humano. Isso, nas rodadas todas de avaliação de empresas nesses editais, das quais eu participei aqui do CID, do Lemonade, do FIENG Lab, o capital humano, a equipe, é um item importantíssimo no processo de seleção dentro dos editais. Então, realmente, o capital humano é um ponto crucial. Tá? E no momento de tensão, de pressão como esse que a gente está vivendo, o capital humano de qualidade que vai conseguir manter a empresa funcionando e, quem sabe, retomar aí na frente. Tá? Só para reforçar que acho que isso é um ponto bacana aí para o pessoal que se aventurou já nesse meio, ou está tentando se aventurar, é pensar sempre numa equipe dentro da startup que seja complementar e que, de fato, dispõe das competências necessárias para cuidar das suas respectivas áreas, que isso tem um peso muito importante no momento da seleção das empresas nos editais. No mais, é isso aí, Tena. Vamos lá, vamos às suas provocações. Estou aqui agora. Bom, beleza. Quero só falar que a gente já recebeu 75 assinaturas de ata já, a gente está acompanhando. A gente chegou no pico aqui, chegou a 95 participantes. Foi interessante como experiência, a gente vamos melhorar aí. Minha provocação maior, assim, o que eu penso hoje de como é esse profissional? Eu vi que o Thiago falou uma coisa legal, essa coisa da economia compartilhada, da confiança, e eu queria acrescer nessas relações que nós estamos vivendo um ponto importante. A higiene e a questão da segurança sanitária, ela vai ser um ponto de valor na empresa.
como é que ela garante que o produto dela não vai lhe contaminar? Como é que ele garante que o espaço que nós temos hoje de convívio, como foi o exemplo da Starbucks, está livre de algum tipo de contaminação? Então, eu acho que no imaginário coletivo e na experiência das pessoas, esse fator da segurança sanitária vai ser um ponto. A gente vai precisar entregar isso como valor também. E a provocação é essa, assim, como Vamos as aproveitar pessoas aqui vão se relacionar? Modelos de negócios mais digitais, mais confiantes, mais colaborativo, mais compartilhado e com segurança sanitária. Eu acho que... Deixa eu ver se meu tá aberto aqui. Pronto. Bom, é interessante, né? Porque quando você estuda dentro das organizações, você percebe que tem uma relação bastante técnica quando você fala, por exemplo, das normas ISO, né? Norma ISO. Então você tem ISO para diversos, ou seja, são formas de estandartizar, de modelar processos, né? Fica tudo bem documentado e etc. E aí você já tem alguns ISOs, por exemplo, você fala de ISO 45, da família 45000, né? Que tem a ver com higiene, tem a ver com segurança do trabalho. Então você acabou de tocar no assunto aí, por exemplo, que eu preciso não apenas mais vender um produto, não apenas dizer que as minhas fontes são renováveis, são sustentáveis, não apenas também... tem até uma pergunta, olha, Tena, você acompanha as perguntas aí, para a gente depois conversar? Não apenas, enfim, mostrar que eu tenho colaboradores, que eu tenho uma política de engajamento, de inclusão social, mas você chegar aí nesse momento e falar o seguinte: bom, isso para mim eu já conheço, é um modelo, é uma comunidade, é uma sociedade de consumo que já vem admitindo esses pontos, e agora entra mais um. Então, por exemplo, eu preciso mostrar que as minhas práticas de processos dentro da empresa, que para muitos já não há mais segredo, mas eu preciso mostrar que elas de fato estão seguras. Inclusive, essa é uma das estratégias do empresariado, em mostrar que, ao retomar parcialmente as atividades, eles podem sim comprovar de maneira transparente para o consumidor que, com responsabilidade com seus colaboradores, eles podem sim produzir produtos livres dessa ficção, ou assim, na medida do possível, e evitar também que os colaboradores sejam agentes de transmissão da doença. Então, é interessante porque as coisas vão mudando. Então, aquilo que não era preferencial, aquilo que é somente técnico, a gente pode dizer que já faz parte de um objetivo, né, de comunicação organizacional, digamos assim, né? Um dos objetivos que a empresa tem que ter e tem que passar para dar credibilidade. Essa questão da empatia, que é uma questão fundamental quando se trata de economia colaborativa, a gente chama isso de economia das dádivas, né, também, que vem de Marcel Mauss lá, 1928, 1929, francês, que falava sobre essa economia de troca, né? É bastante comum a gente falar sobre Uber, etc., Airbnb, tem Açúcar, né, que é uma plataforma brasileira de economia. Eu acho que essa é uma tendência, e não só uma tendência, isso inclusive é um estudo que foi feito pela Comunidade Europeia como alternativa à sociedade hiperconsumista, né? Já prevendo essa relação de hiperconsumo, de problemas de oferta, de aumento da demanda, de encarecimento desses preços, da falta de opção, porque dentro desse modelo vai começar a ficar meio individualista, a plataformas colaborativas de vida, ou seja, de compartilhamento, seja de serviço, de bens ou de alguma outra coisa que seja importante para o próximo, era assim, já era considerado em 2009, no último estudo que eu vi deles, uma alternativa para a sociedade hiperconsumista. A gente vai continuar consumindo os produtos que a gente precisa, pós-crise vai, né? Mas assim como nesse momento que nós estamos vivendo, que as empresas estão fazendo esse enxugamento da estrutura de custos, né? Estão vendo todo esse parque parado, o que a gente pode melhorar, o que a gente vai precisar fazer para sobreviver mais 1 ou 2 meses. Esse modelo também já aconteceu. Essa forma de enxugar, não tão drástica nesse momento, não tão com pouco tempo, mas já aconteceu nas evoluções. Você pega a evolução aí dos computadores, a evolução da eletrônica, a gente pode dizer que quando descobriram que você não precisava mais de um espaço imenso para produzir uma coisa que um pequeno computador faria, já era uma estrutura de um custo que precisava ser reduzida. Então, essa análise já não é nova para os gestores, né? Então, poxa vida, a gente tem que analisar os custos. Isso é coisa cotidiana, inclusive nas empresas.
A questão é, como eu falei, um momento que era diluído em alguns anos foi compactado em meses, né? Ou, nesse caso aqui, 2 meses do Brasil no máximo, né? Desse implemento de coisas. Mas vou deixar aí para você que tem umas perguntas para o Coutinho, para o Tena, para mim, e de repente para o professor Salvador. E aí, Coutinho? Opa, vamos lá, Tena. Vamos lá, Thiago. Bom, eu, assim, coisas que eu acho que podem acontecer, né? Primeiro, eu acho que deve impulsionar de forma permanente as compras online. Eu acho que essa situação forçou o contato de muita gente com o universo das compras online, que até então não tinha. Pessoas que não tinham passaram a ter, pessoas que já usavam e que passaram a usar mais. Eu acho que as pesquisas aí na frente devem mostrar. Mas a gente só vai saber disso daqui a um tempo, né? Assim, eu conheço, por exemplo, a pesquisa feita para o setor bancário, né, que ela é bem interessante, que todo ano ela é feita e mostra a evolução do uso dos canais digitais por parte dos usuários de serviço bancário vis-à-vis o uso da rede física. Eu acho que isso, né, pesquisas assim vão mostrar uma ampliação da utilização online, por uma questão da óbvia praticidade, né? Ir num banco, ficar numa fila, né? Enfim, seria bom se isso acontecesse com cartório também, né? Que a gente não precisasse ir lá. Aliás, considerando que vamos continuar sendo exigidos de autenticar assinaturas e coisas desse tipo, que no mínimo elas fossem mais feitas de forma mais rápida e mais ágil. Então, tem oportunidades vindo disso aí. Enxergo também o ponto que o Tenafly levantou aí, que é a questão de hábitos de higiene. Eu imagino que isso vai entrar, inclusive, nos protocolos de segurança do trabalho na indústria e no comércio da parte de logística, né? É possível que itens como esse passem a fazer parte dos protocolos de segurança do trabalho e, enfim, pode abrir espaço para algumas coisas aí também, né? Fora o consumo, por exemplo, de álcool gel. Eu acho que pode ser que isso passe a fazer parte de forma mais ampla dentro do comércio, principalmente de porta para rua e no hábito das pessoas. Então, eu quero crer que algumas picadas nessa mata aí serão abertas, sim. Mas eu quero pagar para ver, eu quero aguardar, porque no momento em que está todo mundo sob o efeito das restrições, muito se discursa, né? Muito se tem eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e acaba que depois as pessoas esquecem dos benefícios que eventualmente isso possa trazer e voltam para sua rotina amalucada de cidade grande, principalmente, corre para cá, corre para lá, né? Enfim, tem uma equação interessante aí que eu acho que a gente vai ter novidades para o futuro. Massa. Eu queria colocar aqui um comentário antes de abrir as perguntas. Cadê aqui? Foi Isabelle Carioca. Ser transparente com o consumidor. Eu acho que essa coisa da higiene também é um ponto, né? E aí vamos às perguntas. Primeiro, o Felipe, né? Ele colocou aqui: os modelos de negócio deverão passar por quais alterações para obter melhorias na área digital e de higiene? Tena, quer ler as outras ou quer distribuir já essas que você já acabou de ver? Você que sabe. Eu vou botando então aqui, ó. Teve essa primeira do Felipe. Depois ele voltou aqui com como o digital irá ajudar na evolução nos empreendimentos, que acho que está associado a essa pergunta dele. A gente teve também a Natália Fernanda Cavalcante, perguntou o seguinte: como fazer um empreendedorismo com um olhar mais social e humano? E essa aí eu também quero comentar, é muito minha área. E a Jussiele Oliveira
quais atitudes deve tomar uma empresa que começou a ingressar no mercado na mesma época que a pandemia? Boa pergunta. Vamos lá. Bom, o pessoal não economizou, hein, na qualidade das perguntas, certamente. Eu marquei aqui, acho que a primeira e a segunda estão correlatas, né? Quais são as transformações que precisam acontecer no ambiente digital e de higiene dessas empresas, considerando que elas já, a princípio, já devem fazer, né? Já devem estar inseridas nesse contexto. Bom, a gente também tem que pensar que o modelo de negócio, ele parte, evidentemente, de uma ferramenta, uma plataforma digital. Ele parte de um conteúdo que tem que prezar pela experiência do usuário, evidentemente. Mas eu acho que todas essas coisas estão interligadas com o benefício que ele ainda vai trazer para as pessoas. Eu acho que não necessariamente preço, mas como a gente está discutindo, é o principal fator, embora a gente vai ter alguma restrição de compra aí, né, nesses próximos tempos, aí a gente não sabe definir até quando, mas tende a diminuir, talvez. A gente percebe, por exemplo, nessas indústrias, que a indústria de hotel, de restaurante e tal, caíram até 85% de faturamento, conforme uma marca Elo, uma marca que trabalha com cartões e tal. Ele lançou um estudo dizendo que dentro dessas grandes áreas impactadas que o Tena já apresentou, caíram demais. Ao mesmo tempo, eu vi um segundo estudo dizendo que, por exemplo, uma indústria de papelão subiu 30%, né, da sua demanda, assim, dos seus produtos, ou seja, a indústria das entregas também. Só que a entrega está intimamente ligado à capacidade que você tem de compra, né? Então, se você não tiver receita por muito tempo, se você tiver que priorizar, trabalhar, sair daquela pirâmide de Maslow, né? Aquela pirâmide que a gente conheceu da pertença dos status, né? Da pertença social, você vai começar a vir aqui para nossa segurança alimentar, segurança de ter uma casa, segurança dos seus espaços, da sua família, e talvez esse consumo extra acabe deixando de existir. A gente não sabe em que medida, como o Coutinho falou, a gente só vai poder medir isso a partir dessa experiência que a gente está vivendo cotidianamente, né, e um olhar mais transformador a partir disso. Mas, assim, quais são as melhorias? Bom, eu vejo que depende muito do segmento que você está, né? Eu acho que a gente percebeu aí que você pega... Tem gente que precisa entrar na ferramenta digital, entra no Instagram e, de fato, você não consegue vender absolutamente nada no Instagram. Tem gente que, estou usando a ferramenta do WhatsApp. O WhatsApp, se você também não tiver algumas métricas de resposta, uma vez você vende, na segunda você já não vende mais, né? Então, quais são as melhorias? É sempre, como as startups têm hoje, é foco no consumidor. Então, se a gente for pensar no modelo, eu diria que a melhoria tem que ser interna, tem que ser analisado os processos, tá? Se não for nada muito inovador, porque daí você depende também de uma fatia de população cada vez menor para consumir um produto inovador nesse momento. Então, se você pensar que você tem, vamos pensar que na realidade nossos estudantes, nossos colegas, né? Então, futuros colegas de profissão. Então, você faz a faculdade para ter uma capacitação, para ter uma qualidade profissional, para entrar numa empresa, numa média, pequena, grande empresa, para nessa empresa desenvolver algum tipo de trabalho que você seja remunerado por isso. E ao ser remunerado também, isso você produz algum bem ou serviço de valor para o mercado, e vem lá o consumidor que paga essa estrutura toda. Ou seja, dá o sentido dessa estrutura toda. Quando você está num momento como esse, vamos pensar dessa maneira também, só que assim a gente vai fazer o anti-horário. Então você está aqui, para que você faz tudo isso? Estuda, entra numa faculdade, entra numa empresa, desenvolve um produto, serviço e vende para o consumidor. Porque lá na ponta tem alguém que vai pagar por isso. Então é por isso que a gente está fazendo o que a gente faz. Então se você vira no anti-horário, só que a gente vai voltar para cá. Então o foco, você pode fazer essa volta toda, que causa uma estrutura, que causa um custo, que causa um tempo na sua empresa, e você pode simplesmente olhar para o lado e falar, o meu consumidor está aqui do meu lado. Qual é a estrutura que eu preciso para atendê-lo bem? Dentro da razoabilidade, você até percebe que às vezes a gente não tem um serviço eficiente sendo transformado totalmente de loja física para loja digital de uma hora para outra. Os clientes entendem isso. Inclusive, muitos, a gente tem feito uma análise da comunicação organizacional, muitos têm exposto isso para o cliente. Alguma colega colocou, inclusive, aí, sobre transparência. Eu acho que a questão de transparência é fundamental. Então, pessoal, também fomos pegos de surpresa, estamos fazendo o máximo para atender, peço desculpas se houve atraso, estamos modelando o nosso negócio para entregar o nosso produto que já é super conhecido para vocês da maneira mais rápida. Vocês põem isso para os seus clientes. Isso é uma maneira, talvez não financeira de lidar, mas é uma maneira bastante mais humana, bastante mais corresponsável,
porque a gente sabe que todo mundo passando, você só quer ouvir que, de fato, ele pode ter problemas para entregar para você. Então, eu diria que, ao invés de você pensar novamente todo o seu processo para entregar para o cliente, olha do lado para o cliente. Olha ao lado e percebe assim, esse processo que eu estou fazendo está me custando tempo, dinheiro e eu não estou levando, então eu olho de novo para ele. Então, pediria, no processo geral, não posso dizer para você qual etapa eu deveria melhorar em termos de digital, que foi a pergunta, mas eu diria, olhe para o lado novamente e repense o processo. Se preciso for, abandone uma plataforma ou outra e vai para uma plataforma mais direta, porque o importante é a gente fazer caixa. Para quem perguntou aqui, provavelmente tem algum pequeno negócio. Então, faça caixa. Entra vendendo, entra pensando em, bom, eu tenho tudo isso aqui estruturado, bom, a gente voltou à normalidade, estamos prontos para voltar a crescer. Mas agora o que eu preciso fazer é admitir alguns padrões que de repente eu não estava admitindo, mas eu preciso entregar para o meu cliente. Então, eu corto alguns processos. E melhoria de higiene, eu diria que, por exemplo, eu vou para um supermercado hoje, a única coisa que eu faço fora de casa, e aí, por exemplo, eu chego lá, tem uma pessoa que passa, por exemplo, eu fui agora no Carrefour, ela mediu minha temperatura, tem uma equipe lá na frente, e aí passa álcool em gel nas mãos, tá, um entrega papel, eu mesmo jogo, ela pulveriza ali o carrinho, limpa o carrinho e eu vou para as compras, né? Eu acho que isso é um tipo de transparência, de mostrar que eu estou trabalhando na higiene. Evidentemente, temos contatos lá dentro, podemos pegar um produto, devolver o produto, alguém for lá e pegar de novo, claro, mas a gente não vai entrar nesse. Mas só para mostrar que a empresa, ela cuida dos seus funcionários, que você tem os EPIs necessários, que ela está atenta à preocupação do cliente, eu acho que melhoria de higiene. Principalmente quando se trata de uma entrega, é interessante, o iFood tem a opção, eu não sei se é o iFood ou o Rappi, os dois, tem a opção de você não ter contato com o entregador. Eu acho que esse é o tipo de uma opção que você faz dentro do escopo da higiene, tá? Não sei se me delonguei demais, mas era para apresentar esse conteúdo. Amigo Coutinho, já temos uma outra pergunta aqui. Vamos fechar essas duas, né? E vamos para uma nova aí. Bom, eu assim, não tenho assim, a acrescentar nada, não. Assim, só aqueles pontos que eu levantei antes, Tena, com relação a isso. Eu acho que tem aí uma questão aí que deve influenciar, sim, o posicionamento das empresas, que é essa questão da higiene. Eu acho que isso veio para ficar. Perfeito. Eu queria acrescentar aqui nessa pergunta duas que eu achei interessantes, antes da nova que chegou, que é a questão da social, do humano. Eu acho que há alguns anos já vinha crescendo muito, principalmente no sistema de beneficiamento, sistema B, essa ideia de cuidar do outro, de ter propósito. Tem uma empresa muito boa chamada Tomorrow Shoes, né? Sapatos do Amanhã, que ele tem um modelo de negócio chamado One for One. A cada par de sapato vendido, ele entrega um par de sapato para crianças que não têm sapato para ir para a escola. Isso faz a diferença no consumidor. Sabe? O consumidor vê um negócio dele, ele faz questão de dizer que usou tal marca ou tal produto que tem um impacto social. Eu não digo que todas as pessoas e todos os consumidores têm essa visão hoje, mas cada vez mais o grupo de pessoas que valorizam isso na sua compra, aquisição, começa a aumentar. E agora a gente vê empresas que estão, como a Ambev, doando álcool em gel. O que eles estão fazendo ali? Eles estão dizendo que eles não só se importam com o lucro, eles têm uma visão social. E isso tem um peso, sabe, na proposta de valor. Então, eu acho que empresas hoje, principalmente vocês que são jovens, criar empresas que tenham impacto social, que tenham propósito, né? Porque assim se geram os capitais. E pegando essa última pergunta aqui para pegar a próxima que mandaram, o que é que uma empresa deve preparar para a pandemia, né? Ela começou o modelo negócio agora e não estava preparada, como ninguém estava. A gente fala muito nas startups essa capacidade de renovação por viver nas incertezas. Então eu preciso mudar rapidamente meu modelo de negócio se eu quero sobreviver. Se eu tenho um restaurante, eu só vendia no espaço físico, ou eu me adapto rápido a isso, ou eu vou ser engolido, eu vou ficar parado. Infelizmente, é uma situação desconfortável, mas eu preciso ter uma resposta rápida. Validar novas formas. E aí o digital vem como apoio, né? Não sei se eu respondi a pergunta da nossa colega. E aí vem o seguinte agora. Pedrina Bruna, ela fala o seguinte:
Como ficará o pequeno empreendedor, subsistência, que não tem os recursos tecnológicos, uma vez que as feirinhas estão proibidas na maioria dos interiores, né? E do país, né? E acrescentando, pergunta para Coutinho, seria uma boa investir em fundos imobiliários agora? E a questão de ações para iniciantes? Já tem gente aqui que está com a visão futuro, né? Boa. Então, deixa eu começar. Bom, essa questão dos pequenos empreendedores das feirinhas realmente é uma situação muito delicada, porque a fonte de renda do cara está ali, né? E ele normalmente é informal, então ele teve que correr aí, inclusive, para receber o auxílio assistencial aí de emergência, né? O Corona Voucher, que chamaram, né? Não teve muita alternativa. Essas feirinhas, elas funcionam essencialmente com a presença física, né? A gente tem aqui em Belo Horizonte dois shoppings populares e vários outros de shopping popular que tem de tudo que você imaginar, eletrônicos, roupa, tudo. E tem os específicos aqui que chamam Feira Shop, que é basicamente têxteis e acessórios. A situação desse tem a Feira da Afonso Pena aqui, que é tradicional, que vem do Brasil inteiro, que são artesãos ou então revendedores de artesãos. A situação desse pessoal é bastante complicada, porque eles dependem essencialmente do fluxo de pessoas. Então, realmente, eu não consigo enxergar para essas pessoas como continuar conduzindo os negócios dele nesse momento. Agora, por outro lado, serve de alerta. Para quem sabe, criar mecanismos de vendas via Instagram, como alguns já fazem, por exemplo, via rede social. Alguns já têm esses mecanismos já desenvolvidos, outros não. Então, mas enfim, talvez seja um alerta para eles aí. Mas agora, no momento, não vejo como resolver isso rapidamente. Ainda mais que, como eu disse, depende essencialmente do fluxo de pessoas. Com relação à pergunta, eu estou vendo aqui da Carolina, né? A gente não pode fazer recomendação de investimento, né? Então, temos que tomar muito cuidado com essa resposta. A resposta geral, o que é? De maneira geral, os ativos na economia estão baratos, do ponto de vista financeiro, né? Dada a queda que houve aí do preço dos ativos financeiros, muito acentuada no primeiro momento, agora aliviou um pouco. Então, está cheio de boas oportunidades, mas antes de investir, tem que tomar muito cuidado e pensar sempre que a carteira deve estar diversificada para evitar concentrar muito dos seus investimentos numa única aplicação financeira. Tá bom? Isso aí. Senhores, eu queria aproveitar aqui, já apareceu outra aí, a pergunta, o pessoal está contribuindo bastante. Teve um comentário aqui que foi sobre essa coisa das feirinhas. Infelizmente, o Coutinho tocou no ponto chave, né? O cara não tem recurso tecnológico, né? Está vivendo uma situação, tem um apoio agora dos R$600, mas a gente está vendo também algumas iniciativas interessantes de algumas prefeituras de criar mecanismos online. Aqui em Caruaru, a prefeitura liberou um app que as pessoas podem cadastrar e vender. E você conecta, até pessoas que produzem máscara agora. Começaram a galera da confecção, que baixou a demanda de algumas empresas, e eles mudaram para fazer máscara e estão vendendo mais. Às vezes uma peça que era R$1, R$2, eles conseguem vender hoje a R$3, R$4, R$5, né? Então houve um ganho pela necessidade. Claro que a empresa não vai viver disso, que é um momento, mas é uma forma de passar por isso, né? Achar apoio no poder público, tem a questão do apoio do financeiro, mas eu acho que essa visão de buscar esses canais é uma necessidade de sobrevivência. E considerando aqui o que o pessoal falou, alguém colocou que a área, Jussiele, né, disse que é a área de vendas. Então, eu acho importante, principalmente para quem era de venda, tem empresas grandes, como a Magazine Luiza, abriu parcerias para venda, como o Marketplace. Você coloca lá seu produto e vende, como já tinha na Amazon, e ela também já fazia isso. Mas agora, com a proibição de shopping, a abertura de algumas lojas, é buscar parceria, ou privada, Marketplace, ou a questão de algumas prefeituras, né, governo de estado, tem que para passar, porque essa fase não é boa, mas tem que ir na parceria, sabe? Voltando aqui com as perguntas, Augusto Rodrigo pergunta o seguinte:
A reserva de emergência pode ser utilizada toda nesse momento? E como isso vai ajudar a se preparar para crises futuras? E aí, Coutinho? Gasto tudo agora para passar ou seguro? Olha, o máximo, enfim, se o boleto chegar e você não conseguir postergar o pagamento, tem que usar, ué. Vai fazer o quê? Ou vai dever agora ou vai dever ali na frente. Infelizmente é isso, né? O que está acontecendo é que a gente vê aí iniciativas em várias frentes de tentar aliviar o bolso do devedor. Porque o objetivo do credor é receber, não é de estrangular. Então, você tem bancos adiando o pagamento de prestações, financiamento imobiliário e outras linhas de crédito. Você tem fornecedores permitindo a postergação, clubes de lazer reduzindo mensalidades. Enfim, é tentar ficar, eu acho que do ponto de vista do empreendedor pequeno, ficar antenado nessas possibilidades, de, mediante acordo, postergar os pagamentos o máximo possível, até para não esvaziar a própria reserva e ficar muito descapitalizado, porque se ali na frente houver uma retomada, esse empreendedor vai precisar de recursos, vai precisar de capital de giro. E se ele descapitalizar agora, ali na frente ele vai ter que tomar recursos sob condições um pouco mais adversas. Hoje, há linhas de crédito, inclusive, com taxas bem atraentes. Então, eu entendo que, do ponto de vista da gestão financeira, o que o pequeno empreendedor tem que fazer em primeiro lugar, desvendar o próprio negócio, né? Entender direitinho como é que são as receitas, quais são as despesas, quais que podem ser reduzidas, quais que podem ser eliminadas, verificar as possibilidades de renegociação com seus credores, alguns deles pode ser que tenham já políticas firmadas com relação a isso, ver com o senhorio, né, o aluguel. Eu sei de casos aqui em Belo Horizonte que o dono do imóvel falou, ó, paga aí o IPTU e condomínio, o aluguel, daqui a pouco a gente volta a falar. Certo? Então, tem que procurar essas alternativas para tentar aliviar o caixa agora o máximo possível, para que depois, numa retomada, haja condições financeiras de fazê-lo de maneira mais rápida, de responder mais rápido às oportunidades que o mercado vai oferecer. Mesmo porque, assim, é lamentável, né? O que eu vou dizer é duro, mas muita gente vai quebrar. É inevitável. Isso abre espaço para você explorar fatias de mercado que até então não estavam na mão dos seus concorrentes. Lamentavelmente é isso, mas não deixa de ser uma oportunidade. Tiago? Opa, eu acho que só um complemento aqui. Falar de finanças com o Coutinho é um desafio danado, né? Inclusive... O cara é IBMEC, cara, outro nível. Cara é IBMEC e tem cara de investidor, viu? Porque as perguntas de dinheiro vão todas para ele, né? Muito bom, Coutinho é um grande parceiro. Eu acho que talvez um adendo interessante seja o seguinte, usar a reserva de emergência. Bom, a gente usa a reserva de emergência sabendo também que temos que programar esse uso. Então, como nós começamos essa conversa, quanto tempo isso vai durar? Então, se eu uso minha reserva de emergência é para agora, né? A gente reserva justamente para momentos como esse. Mas há previsões de retomada mesmo para algumas áreas de pelo menos 4 meses aí, tá? Tem retomadas um pouco mais lentas. Abertura gradual, por exemplo, de feiras, não vai necessariamente gerar uma retomada total da demanda. Por quê? Porque as pessoas ainda estão reclusas em encontrar uma nova maneira de consumir neste momento e elas vão ter que ver novamente uma vantagem, né? Assim, então eu acho que a reserva de emergência tem que ser aplicada, voltando a esse assunto. Quando retomar para tentar fazer caixa, isso é bastante óbvio. Juntando um pouco com o que a Jussiele perguntou, né? A questão do caixa, você tem que fazer um estudo de pelo menos quantos meses você consegue durar, fazendo uma análise da estrutura de custo e diminuir o máximo possível. Seria interessante para quem fez a pergunta da reserva, se tem algum negócio e qual o segmento que de repente a gente pode ajudar em algo a mais. E a Jussiele perguntou sobre a questão da feira, ou então de iniciar um novo negócio agora. Agora não é um bom negócio, agora não é um bom momento, por exemplo, para
se estimar crescimento de vendas para empresas novas. Não é um bom momento de imaginar que qual é a solução para quem acabou de entrar no mercado. Se acabou de entrar no mercado para atender uma demanda emergencial, claro, aí você tem estratégias de comunicação, de marketing, tem que ser agressivas porque o seu momento de venda é agora. Fazer caixa e compensar ou repor esse dinheiro investido para essa micro ou pequena empresa tem que ser neste momento. Alguns desses produtos, inclusive, vão permanecer, né? Então, e outra, quando você fala de álcool em gel, você sabe que você pode fazer álcool em gel, antigamente não custava quase nada, né? Hoje, por todo o processo de transporte, por custo de tudo isso, a logística do Brasil considera-se para alguns setores um custo logístico do Brasil para alguns produtos em até 18, 20% acima, ou seja, que é colocado no preço de venda para a gente. O Brasil tem gargalos que, infelizmente, aumentam o nosso custo de produção e que, enfim, quanto mais você faz, mais vem o preço. Estão me ouvindo, gente? Sim, Pareceu agora que sim. estava sem áudio. Então, eu acho que a reserva tem a ver com isso. Se alguém quiser, de repente, esboçar mais isso aí. A gente vai ter o prazer de conversar mais. Mas a priori é isso. Bom, um ponto que eu peguei alguns pequenos investidores, assim, pequenos empresários, na verdade, não pequenos investidores, que faz parte de um programa que nós fizemos. E a primeira conversa assim, professor, como é que a gente pode sair dessa? Eu falei, bom, sabe aquele WhatsApp que você mandava? Pronto, agora você vai estruturar filas de WhatsApp, fila de clientes que já compraram, entrar em contato, vai expor os seus produtos, vai falar da necessidade de não poder mais comprar pessoalmente, mas a necessidade que você tem também de manter suas vendas para manter suas coisas. Esse tipo de transparência é o que mais tem acontecido hoje, principalmente nas pequenas empresas. Aqui no nosso prédio, que quase ninguém tem saída, a gente realmente está recebendo indicação não mais, pra você ter uma ideia, não é o outdoor mais que faz vínculo, não é mais mensagem na televisão, é o vizinho que fala, olha, o fulano de tal que vendia queijo pro hotel, agora não está conseguindo mais vender esses queijos, ele quer vender a preço do que ele vendia para o atacado, no varejo, porque está com bastante estoque, a gente faz uma fila de 50 pessoas que quer o queijo, e ele acaba pelo menos fazendo caixa ou diminuindo esse estoque dele, que é um dinheiro que está parado lá. Então, varia, mas como o Coutinho falou, inevitavelmente a gente vai ter negócios que vão chegar à falência por uma questão óbvia de segurança, questão óbvia de mudança de status de consumo, e a gente só vai saber o resultado disso tudo mesmo depois que sair uma análise mais aprofundada. Tá bom? Então surgiram muitas ideias interessantes, mas mais sim. Augusto colocou aqui, já aproveitando a oportunidade que claro, gera você pegar a Magazine Luiza, gente, e você pensar nesses canais que ela tem transformado. Ela aparece na televisão e fala, olha, você pode pedir papel higiênico, você pode pedir, enfim, rolo de isofilme, você pode pedir, enfim, colheres para você, para pedir copo, fralda. Então, para quem já tem um sistema todo montado, a estrutura marketplace montada, a estrutura logística de distribuição montada, não tenho dúvida que o faturamento vai ser bem maior nessa crise, né? Então, eu acho que são pontos a serem ponderados com vocês. Beleza, tem umas perguntas aqui, tem até uma colega que botou aqui, pergunta minha, professor. Não, eu vou mandar aqui as perguntas. Deixa eu ver aqui. Tá. Tem aqui da Pedrina Bruna, que fala o seguinte: em caso de usar reservas emergencial, ocorre o risco de gerar inflação no país? Isso é bem pacotinho. Mas vamos seguir aqui. Carolina Silva fala o seguinte: para falar um pouco a respeito da oportunidade de renda extra exercendo a função de afiliado digital, marketing de afiliação, né? E deixa eu ver aqui. Falo sobre a Amazon. Depois eu falo um pouquinho sobre a Amazon também. Então vamos seguir aí essas duas perguntas. Bom, com relação à inflação, né, a previsão agora para a inflação do ano de 2020 é de 2,23. É um ponto percentual abaixo do que havia de previsão no início do ano. Né? Você tem setores aí com quedas de até 70%, 80%
nas vendas, então isso empurra a inflação para baixo, apesar de você, por exemplo, no mês de março já ter registrado um aumento, o principal indicador, né, o principal grupo de produtos na inflação de março foi a alimentação dentro de casa. Não é nenhuma surpresa aí. Então, a expectativa de que não tenhamos problemas inflacionários, nem para esse ano, nem para o ano que vem. Para o ano que vem também, a projeção hoje é em torno de 3,4%, mais de meio ponto percentual abaixo da meta. Então, não há risco por hora de termos problemas inflacionários. Sobre essa questão aí do marketing de afiliação, eu já fiz essa experiência na Amazon, né? De vender produtos da Amazon. Eu acho uma boa oportunidade. O que a gente vê hoje, que o segmento de higiene na Amazon também é muito bom. Às vezes a gente é focado em achar que é eletrônico, que as pessoas vão comprar, mas eu acho interessante. Se você tem uma rede social e tem um canal e tem muitos seguidores, essas porcentagens de venda de produto, sempre que o cara comenta no YouTube, né, fala assim, eu deixei aqui a descrição do produto aqui, ó, você clicar, a cada centavo é gerado por um clique. Então, cada clique que a pessoa deu, você recebe 1 centavo. E se você vender, tem produtos que vão de R$1 e tem bônus que chega até 15. Então, tem que ver a política do parceiro. O Magazine Luiza faz isso, a Amazon também faz, e outros, acho que lojas americanas também. Então, é bom ver como é a política para ver se vale a pena. E no caso da Amazon, ele só paga no final do ano. Então, 31 de dezembro eu recebi o dinheiro que eu consegui receber. Então, se você está pensando em receber uma renda, veja como é a política desse parceiro, porque você vai receber só no final do ano. A depender dele. Então, toma cuidado. É interessante, mas toma cuidado. E com relação à Amazon, o Augusto falou que ela está lucrando como nunca. Botou aí 100 mil novos funcionários, né? Abriu vagas, mas criou um problema sério, porque há uma denúncia de funcionários que elas não estão entregando EPI de segurança contra a coisa da pandemia. Então, esse mesmo momento que é uma empresa mais rica, né? Uma das mais ricas do mundo, não toma conta dos seus funcionários, isso impacta muito na imagem dela, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E assim, para fechar, gente, já estamos perto das 6 horas. Com a mensagem aí, eu queria agradecer muito a participação do Eduardo Coutinho aí, do Tiago. Acho que é a primeira vez que a gente faz essa conexão, dos alunos, né? Várias IEs aí juntas. O professor Elisandro estava aqui, já não está mais, mas o pessoal da Bahia. E eu acho que a gente vai aprender muito com isso. Olha ele aqui, ó. Professor, muito obrigado mesmo, viu? Eu é que agradeço. Foi muito bom, agradeço demais aí a participação de todos, a gente construiu isso junto, os alunos e os coordenadores aqui todos juntos. Parabéns. Quem agradeço eu. Gente, o que eu estou com problema de conexão aqui, estou tentando me ajustar, até porque eu tenho uma aula daqui a pouco, mas diante do cenário que nós estamos passando, o que eu peço para vocês é bastante resiliência. Né? Tem uma questão séria que esse país, aliás, se nós formos observar no mundo todo, a questão da empatia, ela nunca foi tão valorizada como está sendo valorizada agora, sendo colocada em prática. Né? A palavra criador, a palavra superior, nem se fala, né? Tudo hoje é Deus, as pessoas estão muito mais apegadas a essas questões. Então, nós que passamos por vários modelos econômicos, principalmente a crise de 29, não é da nossa idade, claro, é óbvio, evidente, né? Mas a gente estudou isso e verificou e sabe exatamente quais são digamos assim, os pagamentos que nós temos feito de lá para cá. É uma questão de adaptação, né? É uma nova fase que nós estamos vivendo. Eu acho que esse tipo de discussão ele só faz enriquecer ainda mais aquilo que a gente tanto tem, que é a fé no Criador. Ou seja, independentemente de aspectos técnicos, independentemente de aspectos voltados para comportamentos, como a gente está vendo, com a entrada do e-commerce, com a transformação, aquilo que a gente chama de maturidade digital, né? Magazine Luiza aí, como foi muito bem citada por vocês, ela antecipou 5 anos em apenas 2 semanas para poder sair na frente, né? Jack Bezos faturando aí bilhões de dólares e criando um sério problema em termos de economia mundial. Isso tudo já é previsto. Se a gente for fazer um levantamento da economia, né, da história da economia
principalmente de 29 para cá, a gente vai ver que muita coisa se coincide, até porque o próprio conceito de economia nos traz isso, né? É um processo cíclico, né? Vai e volta, e a tecnologia que se encarrega de fazer essas atualizações. Então, o que eu sempre peço é bastante equilíbrio, para que a gente passe por essa turbulência, e eu tenho plena certeza, venho dizendo para a galera, muitos desempregos ocorrerão, né? Muita gente vai entrar em desespero, mas cabe àqueles que tenham um certo equilíbrio, que tenham um certo conhecimento de mercado, fazer com que essa galera entre nos eixos e a gente volte a produzir, né? E até de uma maneira muito mais, digamos assim, harmoniosa, agora não agressiva, né? Não acredito muito na questão da agressividade como o capitalismo nos traz. Eu acredito que a coisa agora vai entrar em um modelo mais equilíbrio, mais humano, mais, digamos, até espiritual, né? É nisso que eu acredito. Eu tenho certeza que essa crise ela vai acordar muita gente e a gente vai sair do outro lado, sim. E cabe, claro, a nós, pesquisadores, nós estudiosos da área, né, assegurar para essa galera que está aí precisando da gente, como nossos estudantes, de que nada termina por aqui, pelo contrário, né, novas oportunidades surgirão e é interessante que vocês estejam preparados ainda que inicialmente, para quando essas oportunidades baterem nas nossas portas, nós abraçarmos com unhas e dentes e não ficar lamentando daqui a 10, 15 anos que essa oportunidade chegou e a gente não soube pegar, não é? Não pensa muito não, agarra e vai em cima. Não sabe, tenta aprender, ok? Corre atrás de quem conhece, cai para dentro e segue o barco, porque essa zorra vai dar certo, eu tenho certeza disso. Isso é coisa de baiano, é coisa de brasileiro e a gente não desiste nunca. Um forte abraço, muito obrigado a todos. Um abraço. Nossa, foi bom. Olha, Coutinho, tem um fã seu aqui, viu? Quando, para terminar, a última. Quanto o PIB tem previsão de cair? As vendas de produtos de academia cresceram sem precedentes. Enfim, 3 a 5% a queda aí esperada hoje. Né? 3 a 5%. Não se sabe muito bem como é que vai ser a recuperação. E vai depender muito de como a recuperação vai acontecer. Mas entre 3 e 5 de queda. Quanto a essa questão das academias, realmente eu não sei, né? Então, assim, eu não tenho nem como comentar. Tem a suspeita de que tem gente aí se preparando para tomar o espaço de algumas que vão sair do mercado, né? Dá essa impressão. Aqui mesmo, perto de casa, havia uma obra aqui de uma grande academia, de uma grande rede, eles estão lá, a obra está seguindo. Pararam, não. Ô, Coutinho, se a gente cair 5%, a gente vai fazer uma live de novo para a gente comemorar, porque tem cenários bem complicados. Espero mesmo que a gente caia o mínimo possível. Afinal de contas, o Brasil já recebeu o efeito retardado dessa crise. A gente poderia, de repente, ter analisado com um pouco mais de cuidado. E aproveitar, então, que a gente está nesse final, eu pedi encarecidamente para o Tena permanecer com a live mesmo depois que a gente saia, para que os alunos consigam pegar o endereço, né, sem se preocupar nesse momento. Então, se você puder deixar depois aí na telazinha, uns 5 minutinhos tocando uma música para o pessoal fazer os prints. Pessoal, quero agradecer demais. O Instagram da Unifanor é Unifanor Widen, então vocês podem seguir a gente lá. E eu tenho um Instagram pessoal, quem quiser comentar comigo, conversar comigo as repercussões dessa conversa. Eu vou colocar aqui no chat agora, mas é @fale_com_o_ducci, que é meu sobrenome. Então, meu sobrenome é D-U-C-H, quem quiser me seguir lá, então fale com o Ducci. Vocês vão me encontrar lá. Ali eu posto as coisas da minha aula, a gente faz análise da aula, a gente faz votação das equipes, é um espaço bem interativo, tá? Então fica aqui o convite para vocês continuarem participando da Sala Aberta SEI. Esse foi só o primeiro. Quero agradecer demais também a presença do Coutinho, do Tena, porque isso enriquece demais, enriqueceu demais a mim. Tenho certeza que os alunos também gostaram, eu vi vários feedbacks positivos. Contem com a gente sempre. Você está agora mais do que nunca de portas e sistemas abertos para que todos participem, tá bom? Um grande abraço então para vocês. Valeu, gente. Eu fiquei muito feliz aqui. Teve vários feedbacks positivos, isso anima. Depois eu vou compartilhar com vocês o Forms, de onde eles vieram, o que eles escreveram a mais também. Então é assim que a gente aprende, gente, o negócio. É validando e melhorando sempre, né? Direto com o cliente. Valeu. Abração a Coutinho, a Thiago. Vou deixar aberta a sala. Alessandro. E vamos preparar as próximas salas abertas do SEI. Um
Um abração, gente. Parabéns a Vou todos. jogar um tema aqui. Vamos fazer a próxima sobre economia colaborativa? O que você acha? E e-commerce, né? Porque Alessandro vai entrar aí também. Opa! Bora. Estou à disposição. Vamos Tchau. discutir aí. Deixar aqui meu, Discutir uma pauta interessante para a gente tratar. deixar aqui meu abraço aí ao Tenafly. Parabéns pela iniciativa. Foi uma honra poder contribuir. Espero ter ajudado. Tiago, prazer enorme estar com você aí. Professor Alessandro, prazer. É a primeira vez que tenho contato contigo. Mas a miúde, né? Obrigado aí pelas considerações também. Pessoal, todos vocês que assistiram, que nos assistiram, muito obrigado. Também estou aí pelas redes sociais, né? No LinkedIn, no Instagram, no Facebook. E não é difícil me achar lá pelo site do IBMEC, tá bom? Forte abraço a todos, espero ter contribuído. Vamos torcer para que tudo isso passe rápido, para que a gente possa retomar o curso das nossas vidas e nos recuperarmos dessa sacode que nós levamos aí. Forte abraço a todos. E bem, muita paz.